quero sair um pouco da caixa e eu quero elogiar dois jogadores que estavam fazendo partidas ruins com a camisa do Flamengo e fizeram uma partida muito boa nesse duelo com o Corinthians. O primeiro, o Ayrton Lucas. Foi o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo durante muito tempo. Eu, de fato, não lembro uma outra grande partida do Ayrton Lucas pelo Flamengo dessa forma, como foi contra o Corinthians. E ele vinha jogando mal desde os tempos que ele foi para a seleção brasileira. E eu vinha criticando aqui as atuações dele, então quando é para criticar a gente critica, e agora eu vou elogiar, porque foi uma baita atuação. Outro jogador também, Cebolinha, não vinha fazendo bons jogos e foi um jogador extremamente importante nesse jogo contra o Corinthians. Porque a partir do momento que ele faz um belo gol logo aos 4 minutos do primeiro tempo, e não só por causa do gol eu estou elogiando aqui, mas esse gol facilitou e muito a vida do Flamengo, condicionou a partida, porque obrigou o Corinthians a sair mais para o jogo e, consequentemente, o Flamengo teve mais espaço. Esses dois jogadores. E um outro jogador abriu a porteira, né? Abriu a porteira, exatamente. Um outro jogador que jogou muita bola e a gente pouco vai falar por conta dos gols do Pedro, do Arrascaeta, a baita partida do Arrascaeta, mas o que o De La Cruz jogou ontem contra o Corinthians foi assustador. Jogou com a bola, sem a bola, um jogador extremamente importante, inclusive no terceiro gol do Flamengo, o gol do Pedro, que foi uma falha do Hugo Souza. Ele ajuda na marcação, ele sobe em bloco e acaba facilitando a vida do Pedro, inclusive na hora do erro do Hugo Souza. Então esses três jogadores, a gente pouco vai falar por conta das grandes atuações de Arrascaeta e Pedro, mas esses três jogadores jogaram muita bola contra o Corinthians. É chover no molhado, elogiar o Pulgar, porque foi outro jogador que jogou muita bola. A zaga, para mim hoje, eu considero a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro, Léo Ortiz e Léo Pereira. Inclusive até brinco que o Flamengo tem um camisa 10 na zaga, que é o Léo Ortiz, joga muita bola. O Wesley vem fazendo grandes partidas também, é chover no molhado. O Rossi também foi importante. Jogador de seleção agora, jogador de seleção brasileira. O Rossi, ele foi pouco acionado, mas quando ele foi acionado num chute, que eu não lembro quem finalizou. Carrilho. Exatamente, obrigado, Pedrosa. Ele fez uma boa defesa, enfim, a bola foi em cima dele, mas querendo ou não, ele mostrou segurança. Então, o Flamengo ontem fez uma partida perfeita na minha concepção. Perfeita, eu não consigo mudar nada, criticar nada. Mentira, se eu tivesse que criticar, o Pedro deu um mole naquela bola ali que ele poderia finalizar e acabou dando de calcanhar. Né? Acontece, mas assim, é querer ser chato demais para ficar criticando isso. Mas ontem eu considero uma partida perfeita. Acho que se o Felipe Luiz quiser pegar um exemplo de um jogo para mostrar para os seus jogadores como o Flamengo tem que atuar durante os 90 minutos, eu acho que é esse jogo. O Flamengo tem 2 pontos. Quando o coletivo vai bem, dificilmente sai de campo derrotado. Quando o coletivo vai bem, individualmente falando, todos os jogadores estão bem, aí não tem jeito. O Flamengo é assustador. E se o adversário der espaço, como o Corinthians deu ao Flamengo, porque o Corinthians é um time muito mal treinado. O Dorival Júnior ele vai ter muito trabalho para ajustar essa equipe. Se você der esse espaço para a equipe do Flamengo em uma tarde, que o Arrascaeta está daquele jeito, que o Pedro está daquele jeito, que o De La Cruz está daquele jeito, esquece, dificilmente você consegue superar o Flamengo. E o Dorival, que estava ontem lá no Maracanã, obviamente, para olhar o Corinthians, ele que vai assumir o comando do time paulista. Ô, Pedrosa, vamos então falar? Posso só dar uma informação sobre o Dorival? Claro. Porque muita gente está aí dizendo que ele não quis assumir o Corinthians contra o Flamengo com medo de começar perdendo para o seu Flamengo. Gente, ele nem podia ficar na beira do gramado. Ele não tinha nem assinado o contrato. Ele estava lá assistindo ao jogo porque ele pediu para a diretoria do Corinthians. Ele nem tinha essa obrigação. Ele não tinha nem assinado. Como é que ele vai não assumir a equipe com medo de perder para o Flamengo? Então, ele nem assinou o papel. Exatamente. E isso aqui eu conversei com ele, tá? Só para trazer isso. Não é porque ele fugiu do Flamengo. Não, se fosse o Juventude, ele ia estar na beira do gramado. Não, ele não podia, ele não tinha contrato assinado ainda. Muito bem, tá aí. Essa é uma grande informação de Vene Casagrande. Ô, Lucas Pedrosa. Só um minutinho. Só rapidinho. Fala um negócio com ele. Não é contigo não, com ele. Voltou, negócio? Aquele time lá? Como é que a gente vai fazer isso aí? Como é que vai parar eles? Eu acho que assim... O que a gente faz? Eles fizeram muito parecido o que eles fizeram contra o Juventude, né? Falando nisso, daqui a pouco eu quero saber qual dos 2 jogos você preferiu. Não fala agora. Uma boa pergunta. Mas eu acredito que a temporada ainda vai criar algumas dificuldades para esse Flamengo. Ah, será? Vai. Porque eles estavam já negócio, né? Indo lá. Aí volta aquele menino. Exato. Aí eu acho que assim, o que ontem eu tava aconteceu assim, Mas vocês deveriam ficar felizes com a volta do Pedro. Por quê? Porque é o centroavante da seleção brasileira. Você tem que pensar na seleção brasileira. E pessoalmente também que o menino passou por uma lesão gravíssima. É a seleção, né? Não tô nem discutindo isso. Eu sou fã do Pedro, acho um baita de um jogador. Mas eu acho que ontem a partida do Flamengo, ela vem coroando um trabalho bem feito.
Porque não adianta achar que o Flamengo jogou da forma que jogou ontem num passe de mágica. Muito pelo contrário. É uma equipe que vem construindo, vem tendo dificuldades, como teve contra o Central Córdoba, acho que teve contra o Vasco também dificuldades, e depois volta ao seu normal. Esse, eu diria que é muito mais o normal do Flamengo do que o jogo contra o Vasco ou o jogo contra o Central Córdoba. Então é aí que a gente fala e diz sobre o trabalho do Felipe Luiz. Eu acho que os 15 minutos do Flamengo, principalmente no início do primeiro tempo, foram avassaladores, um amasso de fato. Depois perde-se um pouco esse ímpeto, o Corinthians tem essa grande chance com o Carrilho e depois que o Rossi pega a bola, o jogo acaba, porque o Flamengo engole de novo o Corinthians que sente muita falta do Garro, e o Memphis toda hora vinha para fazer essa função de camisa 10 e não jogou absolutamente nada, muita gente brincando até que ele pipocou, e de fato assim... Ele sai, né, por questões clínicas ainda no eu acho que o Flamengo fez a mesmíssima coisa que fez contra o Juventude, não deixou sair jogando, encaixotou o Juventude no campo de defesa deles, o Flamengo com as linhas altas, com o Léo Pereira e com o Léo Ortiz, também não teve nenhum tipo de sofrimento, digamos assim, além dessa bola do Carrilho. O garoto Breno Bidon ainda tentava sair, mas o meio campo do Flamengo muito bem ajustado, com o Pulgar, com o De La Cruz, o Gerson e a Arrascaeta nem se fala. Acho que o Gerson até melhorou um pouco esse posicionamento dele, porque ele ficava muito aberto do lado direito, eu vejo ele participando mais um pouco das jogadas de meio campo, e isso é importante na minha visão. O Pedro nem se fala, tem que elogiar, não é só sobre o jogo que ele fez ontem, não é só sobre os gols que o Pedro faz. O Pedro teve pela segunda vez na carreira dele uma lesão de ligamento cruzado anterior, que muitas vezes acaba com a carreira de qualquer atleta, tá? Às vezes o cara realmente acaba porque ele faz de tudo e não consegue voltar, e às vezes tem pessoas que não se cuidam. O Pedro, ele é ao contrário, ele se cuida e ele fez de tudo para conseguir voltar, voltou num tempo recorde e voltou muito bem. O Pedro, além do jogador, o craque que a gente sabe que ele é um atleta de futebol, merece ser coroado com isso. Então, parabéns aí o Pedro pela partida dele, sensacional. E se a gente falava aqui sobre letalidade, quando esse cara tá em campo, as coisas melhoram. O que você queria destacar aqui na imagem? A produção consegue botar o gol do Pedro quando o Hugo Souza falha, novamente, para mostrar a importância do De La Cruz no lance. Porque eu acho que, assim, a gente vai falar pouco do De La Cruz por conta disso, por conta dos números, né? Porque ele não teve assistência, ele não teve gol. Mas a função dentro de campo dele foi extremamente importante, porque ele é um cara que consegue, por exemplo, quando o Corinthians tentou sufocar o Flamengo, é ele que consegue aliviar, ele é o motorzinho no meio de campo do Flamengo. E se a produção conseguir botar aí o terceiro gol do Flamengo, que foi o... Aí, esse aí, ó. Levanta, vem, faz com olha a importância do De La Cruz, tá, gente? O De La Cruz, ele é volante. Teoricamente, quem deveria fazer essa marcação que sob pressão são os atacantes, mas o De La Cruz, de maneira estratégica, isso aqui é algo trabalhado por Felipe Luiz. Ele avança, ó, sobe a linha, sobe o bloco, ó, tá vendo? Faz a marcação sob pressão. Olha onde ele vai. Ele vai lá no gol, vai no goleiro, ele força o erro do Hugo Souza. Aí o Hugo Souza acaba entregando a paçoca pro Pedro, e o Pedro aproveita. E talvez, se fosse o Pedro fazendo a pressão e a bola caindo no pé do De La Cruz, não seria gol. E isso aqui mostra, porque muita gente questiona assim, mas como é que o Felipe Luiz vai fazer para manter a mesma intensidade, a mesma marcação sob pressão com o Pedro em campo? Esse lance aqui é a resposta. Ele vai fazer o quê? Ele vai botar um outro jogador para fazer essa marcação sob pressão. No caso aqui foi o De La Cruz, pode ser outro atleta. Mas o De La Cruz ontem foi muito importante nesse lance por conta disso. Porque ele fez a marcação em cima do Hugo Souza. O Hugo Souza, teoricamente, foi obrigado a errar, né? Ele não queria errar, mas acabou errando. Agora, obviamente, isso já é uma característica do Flamengo, né, Vini Casagrande? Mas o que a gente viu é que o Corinthians não conseguia sair jogando. Não, igualzinho o Flamengo, exato. O Flamengo, ele pressionava na saída de bola de uma questão intensa. E talvez esse rodízio não ser sempre o homem da frente, isso faz com que você consiga ter pulmão para você levar a partida até o final nessa intensidade. Agora, Vini Casagrande, eu queria que você me falasse qual partida foi mais perfeita para você. Contra o Juventude ou contra o Corinthians? Duas partidas com placar elástico, né? E você falou, quando o Flamengo coletivamente vai bem e as peças estão bem, dá nisso aí, que eu acho que foi mais ou menos o que aconteceu contra o Juventude, né? Aconteceu contra o Juventude e aconteceu contra o Corinthians. Mas se eu tivesse que escolher uma partida para eleger a melhor partida do Flamengo, foi essa contra o Corinthians. Embora o placar tenha sido menor, né? Contra o Juventude 6-0. Mas se ontem o placar fosse 6-0 ou até mesmo 7-0, não seria exagero. Porque teve bola na trave do Arrascaeta chutando por uma finalização que acabou de passar, inclusive. Teve uma jogada do Pedro absurda, individualmente falando. E para quem tinha dúvida de como seria o Pedro nesse retorno, nessa jogada, ele mostrou explosão, velocidade e técnica ao mesmo tempo. Foi uma jogada absurda que o Hugo Souza fez uma grande defesa. Então, para te responder, Fernandinha, eu escolheria a partida contra o Corinthians. Até porque
individualmente falando, o Corinthians tem um melhor time que o Juventude, sem sombra de dúvidas. E eu acho que nesse jogo, o Flamengo teve mais índice de acerto na parte tática do jogo, sabe? Você vê uma variação tática contra o Juventude, eu acho que a fragilidade do Juventude acabou facilitando muito a vida do Flamengo. Nesse caso aí, o Flamengo fez um placar assim elástico, graças ao Flamengo mesmo. Verdade. Obrigou o Corinthians a errar vários momentos, mas repito, o Corinthians facilitou também a vida do Flamengo, sim, muito erro na parte defensiva, mas eu acho que a partida que o Flamengo fez contra o Corinthians foi um almanaque, uma aula de partida. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, o Cruzeiro está trabalhando nos bastidores para se desfazer de Dudu e enxerga uma troca com o Flamengo como uma excelente oportunidade. O atacante, que não vive bom momento em Belo Horizonte, foi afastado recentemente do elenco após, segundo notícias, ter pedido a saída do então técnico do clube, o que gerou um desgaste interno irreversível. A diretoria do Cruzeiro, liderada por seu presidente, entende que, ao invés de simplesmente liberar Dudu, seria mais interessante tentar uma troca que pudesse fortalecer o elenco. As conversas iniciais apontam dois nomes que interessam ao time mineiro, Michael e Matheus Gonçalves, ambos do Flamengo. O técnico Felipe Luiz, atual comandante do Rubro Negro, é um grande admirador do futebol de Dudu. No entanto, apesar de gostar do jogador, Felipe não tem interesse em perder Michael neste momento, considerando uma peça importante no elenco que disputa várias competições. Por outro lado, Matheus Gonçalves, que vem tendo poucas oportunidades sob o comando de Felipe Luiz, poderia ser envolvido na negociação, tornando a troca mais viável para os dois lados. Apesar do interesse mútuo, existem pontos que travam o avanço do negócio. O primeiro é o alto salário de Dudu, que está muito acima do que o Flamengo costuma pagar para jogadores que não chegam como estrelas absolutas. Além disso, o comportamento recente do jogador no Cruzeiro, ao se envolver em polêmicas internas e participar de movimentações para a queda do treinador, acende um sinal de alerta no departamento de futebol do Flamengo. Ao receio de que Dudu possa causar problemas de vestiário também na Gávea. Mesmo com essas preocupações, o clube reconhece que, dentro de campo, Dudu poderia ser um reforço de peso para a disputa do Super Mundial de Clubes e outros grandes torneios. Com vasta experiência em decisões e jogos importantes, Dudu poderia agregar qualidade, liderança e maturidade ao jovem elenco do Flamengo. As negociações ainda estão em estágio inicial, mas há uma expectativa de que, caso o Cruzeiro aceite flexibilizar questões salariais e o Flamengo entenda que o risco é administrável, a troca envolvendo Matheus Gonçalves possa avançar nos próximos dias. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês contratariam Dudu para o Flamengo? Comenta aqui embaixo, deixa a curtida no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão. Saudações rubro-negras!